Ok, pessoal, então nossa aula está sendo gravada hoje, dia 20 de abril, tá? Basicamente, literalmente, segundo bimestre de Química Geral e Inorgânica. São 21 horas e 11 minutos. Bom, pessoal, recomeçando a nossa matéria, temos aqui as forças intermoleculares. Se a gente pegar a palavra literal, tá? Temos aqui, o que é inter? Inter quer ser entre. Então, a palavra inter é a mesma coisa que entre, tá? Mas entre quem? Entre moléculas. Então, se for traduzir, forças intermoleculares é o estudo das atrações que ocorrem entre moléculas. Como que uma molécula é atraída pela outra molécula? Pode ser moléculas iguais ou moléculas diferentes, isso não importa, ok? Mas o que vamos analisar são as atrações que ocorrem entre moléculas. Então, basicamente, atrações que ocorrem entre moléculas. Vou aumentar o tamanho, pessoal. Vou matar isso aqui para ficar melhor. Aí. Então, inter quer dizer entre, então, atrações que ocorrem entre moléculas. Por que essa matéria, tecnicamente, ela é importante, tá? Um ponto primordial. As forças intermoleculares, elas são ditadas pela geometria molecular e, logo em seguida, a polaridade. Então, a geometria molecular e a polaridade vai nos levar a qual tipo de interação que uma molécula interage com a outra molécula. Então, por isso, temos que saber a geometria. Então, a base da matéria seria geometria molecular. Logo em seguida, temos que aplicar a polaridade. Essa análise de polaridade fizemos em uma das últimas aulas, que não foi postada no canal ainda, né? Para não misturar as matérias, mas esse final de semana já vou atualizar. E essa polaridade vai levar à questão das forças intermoleculares. Bom, quando falamos da polaridade, pessoal, a polaridade, temos exatamente duas categorias, né? Podemos simplificar em duas categorias. Quais categorias? Temos a chamada polar, é onde temos a diferença de carga. Um lado é positivo, outro lado é negativo, conforme visto na última aula, tá? E temos os apolares. Apolar, onde a força resultante é igual a zero, ou seja, um vai puxando, outro vai puxando, devido à sua disposição na molécula, acaba a força de puxar, acaba uma neutralizando a outra. Ou seja, força resultante igual a zero. Relembrando um pouquinho a matéria aqui, ok? Relembrando um pouquinho a matéria, temos aqui o HF, mais uma vez, um pouco HCl, linear, HCl é linear, correto? O HCl, por ser linear, o cloro ele é mais forte do que o H. Como que eu sei que o cloro é mais forte do que o H? Lembrando que uma das últimas aulas eu postei no portal da faculdade a tabela de eletronegatividade, de Pauling. Deixa eu só localizar aqui. Um momentinho só. Olá, Rafa, boa noite, seja bem-vinda. Aí. Então, todos vocês têm acesso a essa tabela aqui. Repare que o cloro puxa uma força de 3,0 de eletronegatividade e temos o hidrogênio que puxa 2,1 de eletronegatividade. Ou seja, nessa ligação covalente, o hidrogênio puxa com uma força de 2,1 e o cloro puxa com uma força de 3. Então, quem ganha? É claro que é o cloro que vai ganhar, né? Resultante final vai ser para a direita em direção ao cloro de 0,9. É uma subtração, 0,9. Então, isso quer dizer o quê? Que essa região do cloro, pessoal, essa região do cloro possui uma carga negativa. Então, aqui é polar, negativa. Por que negativa? Porque está entrando elétron. Os elétrons têm carga negativa. Então, o elétron entra, então tem mais carga negativa na sua região. Enquanto que o hidrogênio estaria perdendo esse elétron da ligação covalente, então, no lado oposto, lado esquerdo, no caso do hidrogênio, essa região vai ter uma carga positiva. Por isso que chamamos de polar. Polar quer dizer que tem as duas polaridades, positivo de um lado
e negativo do outro, tá? Então isso é polar. Então, enfim, HCl, aqui é negativo, aqui é positivo, beleza? E o que será apolar mesmo? O apolar contém força resultante igual a zero. Os dois constituem essa força. E um dos melhores exemplos que eu dei, no caso do CO2, o CO2 ele possui formato linear, linha reta, só que no lado esquerdo aqui, nessa região, o O puxa para o lado esquerdo. Mas do lado contrário, temos um outro O ligado no mesmo C, que puxa para o lado direito. Então, sem analisar os valores numéricos, se você imaginar que eu tenho O do lado esquerdo e tenho O do lado direito, os dois estão puxando em lados opostos, isso quer dizer o quê? Que não vai sair do lugar nenhum. Força resultante vai ser igual a zero. Então, por isso aqui, vai ser apolar, pois o resultante final vai ser igual a zero. Aqui o resultante deu 0,9. Tá? Resultante deu 0,9. E aí, vamos montar mais uma molécula aqui, que no caso tetraédrica, HCH, formato de cruz, tá? Que é válido, sim. Então, se a gente analisar nessa estrutura aqui, no lado esquerdo, olha só, entre H e C, quem que é mais forte? Vamos analisar a tabela de eletronegatividade. Repare que o C é 2,5, o H é 2,1. Então, C é mais forte, sobra 0,4. Então, ou seja, nessa ligação aqui que eu destaquei no retângulo, ganharia o C, puxando para o lado direito, numa força de 0,4, resultante final. Então, aqui, puxa para o lado direito de 0,4. Só que do lado oposto, eu tenho um outro H ligado no mesmo C, a qual o C ganha também, puxando para o seu lado oposto, né? Puxando para o lado do C, também resultante de 0,4. O que acontece? Se você analisar bem no modo macroscópica, essa força aqui neutraliza essa força, eles são os opostos. Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda. Um puxa para a direita 0,4, outro puxa para a esquerda, esquerda 0,4. Então, uma força neutraliza a outra. Então, analisando ela por inteira, ok? Analisando ela por inteira, eu tenho, então, força resultante igual a zero. Lu, você estava na aula passada, Lu? Tu estava na aula passada? Sim? Ok, tudo bem. Eu estou falando um pouquinho mais rápido, pessoal, e eu dei essa aulinha aí, tá? Essa aulinha antes da prova, foi semana retrasada. Por isso eu estou falando mais rápido para poder chegar na matéria de hoje, né? Mas tudo bem, então vou um pouquinho mais devagar, tá certo? Tem pedido aí. Da Vitória, dá certo sim. Só que na questão do FOM, Vitória, aqui é mais amplo, né? Essa tabela eu tenho todas as eletronegatividades. Então, ou seja, aqui vai ser muito mais amplo do que o FOM fui ontem no Brasil, aí fica limitado a um grupinho só, tá? Mas dá certo tranquilamente, ok? Pessoal, voltando aqui, tá? Essas duas moléculas anteriores, eu já trabalhei em cima. Então, vou trabalhar essa CH4 aqui, vou ampliar o desenho dele, tá certo? Essa questão de polaridade. Então, primeiro passo, eu já tenho a geometria pronta. O CH4, ele possui formato tetraédrico, tá? Que é uma cruz, que eu tinha desenhado antes. Eu não vou desenhar as duas pontas, de cima e de baixo. Vou desenhar aqui lateralmente. Uma para a direita e outra para a esquerda. Correto? Tudo bem? E aí teria em cima e embaixo, mas depois já coloco. Tá? Qual foi a análise? Ok? Através da tabela, repare que o H puxa com uma força de 2,1. Tá vendo aqui? E o C puxa uma força de 2,5. Essa força é chamada de eletronegatividade. É tipo cabo de guerra, ok? Você contra alguém, cabo de guerra. Isso é eletronegatividade, certo? Quem que é mais forte, o H ou o C? Olha aqui, quem que é mais forte? É o C.
2,5. Então, vamos analisar inicialmente essa região aqui, ó. Ok? Se o H puxa para ele uma força de 2,1, desculpe, 2,1, e o C puxa numa força de 2,5, sobra quanto? Sobra quanto? Quem ganha? Melhor, quem ganha? O H ganha ou o C ganha? Vamos lá, Lu, Camila. Isso, o C. Então, nesse cabo de guerra, o C ganha. Isso quer dizer, e ganha por quanto? Sobra uma força de quanto? 0,4. Porque se é 2,5 menos 2,1, sobra resultante final 0,4. Então, o resultante final vai ser uma força de 0,4 para a direita. 0,4. Beleza? Então, olhando apenas lado esquerdo aqui. Esse cabo de guerra aqui, tá? Olhando apenas essa parte aqui. Então, aqui, fizemos análise. Isso quer dizer o quê? Então, beleza. Aí, vamos olhar outro lado. Outro lado. Esse C é fortão. Como ele é um átomo central, então está ligado com outro H do lado direito. Agora, vamos focar aqui no lado direito. O que acontece? O C puxa nessa corda aqui, ó, nessa cordinha, que está puxando a corda, tá? Essa corda, teremos o quê? O C puxa de novo 2,5 para ele. E o H puxa 2,1. Quem ganha de novo? O C ganha de novo. Ganha de novo o C. De quanto? 0,4. Ele é mais forte. Sobra uma força resultante de 0,4. Então, aqui, ó, aqui vai sobrar, deixa eu apagar isso aqui para não ficar tão poluído assim. Para esquerda, 0,4. Ok? Pessoal, repare que essas duas forças, o laranjado e o verde, estão direcionados em lados opostos. Oposto, concorda comigo? O laranjado puxa para a direita, tá? Parece um tombo. Mas tudo bem, espero que tenha entendido. Uma força 0,4 e o verde puxa para a esquerda. Tu me lembra do Egito, né? No Egito. Egípcio, né? 0,4 para a esquerda. 0,4. Lados opostos. Qual dos dois vai vencer? Ninguém vai vencer, porque se um puxa 0,4, outro puxa 0,4, e uma força estão exatamente em lados opostos, não sai do lugar. Ou seja, o resultante, uma anula a outra. Anula e anula. Então, em linha reta, o resultante é igual a zero. Em linha reta. E aí, Lu, Camila, Janaína, restante, dá para continuar? Tá. Eu preciso disso, ok. Ok. Agora vamos olhar, só que essa molécula é CH4. Tá. Tem mais 4H, então tem mais 2H. Então, ó, analisamos linha horizontal. Horizontal. Vamos analisar vertical agora, ok? Vertical. Porque esse C é o átomo central. Então, aqui, ó, essa análise já fizemos na linha horizontal. Agora na vertical. Na vertical, esse C tem um H em cima e tem um H embaixo, que vai dar a mesma situação. Como assim, mesma situação? Aqui vai ter uma força que puxa para baixo, uma força de 0,4, e embaixo, essa ligação aqui, vai ter uma força que puxa para cima, num resultante de 0,4 também. É igual linha horizontal. O que vai acontecer? A força de cima, ele neutraliza a força de baixo, porque os dois são os opostos, no mesmo valor. Então, resultante vai ser igual a zero de novo. Toda vez que o resultante vai ser zero, chamamos de quê? De apolar. Apolar. No caso aqui, olha só o que vai acontecer.
Interessante, Vitória. O que vai acontecer? Nessa ligação que eu vou destacar aqui, ó, quem ganha? É o C que ganha, não é o C que ganha? Em todas as pontas, o C que está no meio, o C que ganha. Todas as pontas terá carga positiva. Então, aqui hidrogênio é positivo, 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 positivo. Todas as pontas. Por que todas as pontas serão positivas? Porque pede para o C. E o C está no meio. O C é o nosso átomo central. Ok? Tá aqui, criatura. Repare que... Aí faço a pergunta. As extremidades são opostas? Não. As extremidades não são opostas. Positivo, 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 positivo. Se é tudo positivo, isso indica que a estrutura é apolar. É apolar. O que é apolar? Que não tem polos. Ou são polos iguais. Não tem os opostos. O polar tem que ter os opostos. Positivo, negativo. Negativo, positivo. Vice-versa. Ok? Então, aqui que tem a questão. Tá legal? Vamos analisar mais uma estrutura. Vamos analisar mais uma estrutura. Tá? Porque isso aqui tem que saber tecnicamente bem para poder avançar para essa matéria de hoje. NH3, ele é piramidal. NH3, piramidal. Já está no seu formato geométrico. E aqui tem um par de elétron. O par de elétron, pessoal, não interfere muito, não. Na polaridade, nada. Tá? Vamos analisar primeiro essa ligação. N com esse H aqui. Lado esquerdo. Sabemos que o H puxa para cá, no lado dele, uma força de 2,1. E o N? O N puxa uma força de... Deixa eu ver, analisar. Cadê o N? Tá aqui, ó. Aqui, apagador. Aí, de 3, tá vendo? Força de 3. Então, ou seja, o N é mais forte. Puxa para cá, uma força de 3. Então, ou seja, a força vai para onde? Vai para cima. O resultante final vai ser para cima, em direção ao N. Se o H está perdendo, ele é positivo. Esse N, por estar recebendo o elétron, por estar ganhando com a força de eletronegatividade, aqui esse N, nessa ligação destacada azul bebê, ele é negativo. Olha só, agora vamos analisar outra ligação. O mesmo N com outro H agora. O mesmo N com outro H agora. Como assim, professor? Então, o mesmo N com esse H agora. Ok? Já fizemos a análise do lado esquerdo. Mesma situação. Esse H puxa para baixo uma força de 2,1. E o N, 3. Então, quem é que ganha? O N. Então, o N, mais uma vez, se torna negativo. E esse H de baixo vai ser positivo? Por que negativo, professor? Lembra, matéria mais básica, todo elemento que doa, que pede elétron, é positivo. E o elemento que rouba, que recebe elétron, é negativo. Porque entra elétron nele. Então, ele fica mais negativo ainda. Tá? E aí, vamos analisar. Última ligação agora. Pessoal, qualquer coisa, digita aí, tá? Ou levanta a mão, senão eu tô fazendo devagarzinho agora. Mas eu preciso saber se está entendendo isso. Ok? Deixa eu apagar o amarelo aqui. Não quer apagar o amarelo. Vai apagar tudo agora. Aí. Então, colocar o pezinho de volta. Aí. Agora vamos analisar o lado direito. O mesmo N, mas com o H do lado direito. Pessoal, tá vendo que vai ser a mesma situação? O H puxa numa força de 2,1 e o N é 3. Então o H vai perder. Quem perde é positivo. Doa. Se ele perder, doa a mesma coisa. Não tá mais com ele. E o N, mais uma vez, fica negativo. Então repare que na estrutura do NH3, que é a molécula de amônia, essa estrutura de NH3, tá? O N é negativo. Essa região do nitrogênio possui carga negativa. Olha, carga negativa. E essa região do hidrogênio possui carga positiva. São extremidades. Nesse caso, a estrutura NH3
ela é polar. Ok? Pessoal, teríamos uma aula prática em cima disso aqui. Aula prática. Vamos fazer várias misturas de substâncias químicas, analisando antes da misturar a geometria, para ver se eles se misturam ou não se misturam. Então, essa questão de polaridade, que vou precisar para essa matéria de hoje, é muito importante. Ok? A última análise. Então, teremos em breve uma atividade em cima disso aí, para vocês praticarem essa polaridade. Mas para aplicar a polaridade, tem que ver a geometria. Tá? Tem que montar, finalizar a geometria. Primeiro passo. Vamos analisar a HCN, que é o ácido cianídrico. Uma das moléculas letais e de estrutura bem simples. Aqui eu tenho uma estrutura linear, HCN. Ok? Vamos analisar inicialmente a H com C. Essa ligação aqui, ó. Quem ganha? O C ganha. Lembrando que o C puxa 2.1, não, o H puxa 2.1 e o C puxa numa força de 3. Oh, esqueci de cabeça. 2.5. Puxa numa força de 2.5. Então, quem é que ganha nessa briga entre o H e o C? O C ganha. Então, ou seja, aqui vai puxar para o lado esquerdo ou puxa para o lado direito? Puxa para o lado direito. Tá? Então, aqui existe uma força entre H e C que vai ser para o lado direito. Então, esse H aqui, por estar perdendo, ele é positivo. Só que esse C também está ligado a N na sua lateral. Vamos analisar. Entre C e N agora, nesse lado aqui, que eu destaquei com rosa, rosa bebê, tá? Quem que é mais forte? O C ou N? Lembrando que C é 2.5 e o N é 3. Opa! N é mais forte. Então, nessa ligação que eu marquei com rosa, também puxa para o lado direito. Então, ou seja, nessa extremidade N, ele é negativo. Então, esta estrutura, chamada HCN, ele é polar. Porque polar, um lado é positivo, uma extremidade positiva, outro lado é negativo. Isso, Stephanie, o que perde, ele vai ser positivo, tá? Por isso, quem doa, perde, é positivo, é legal. Quem doa, é legal. Por exemplo, eu tenho a caneta, doei, não tá mais comigo, então eu sou legal. Eu tenho a caneta, perdi, tá com a caneta ainda? Não, eu perdi. Mesma coisa, não tem mais caneta. Positivo também. Então, doar, perder, tecnicamente falando aqui na matéria, é a mesma coisa. Vai ter carga positiva. Ok? Pessoal, tudo bem aqui? Deu para captar a ideia da polaridade, mais uma vez? Vai usar a tabela, Thaís. Usar a tabela. Tanto que essa tabela já está disponível para vocês aí. Tá? Já está disponível para vocês. Ok? Então, bora lá. Então, vamos para a nossa matéria de hoje, que é análise das forças intermoleculares. Como que uma molécula NH3 interagiria com outra NH3? É como se fosse aqui um copo de água, como que cada molécula de água interage entre eles. Então, qual que foi o nosso cronograma de matéria? Nossa primeira matéria foi o quê? O que é a solução, substância pura, mistura homo-hétero, processo de separações, ponto. Fechou uma grande parte. Depois começamos a entrar na questão dos átomos, elementos, distribuição eletrônica, claro, número de prótons, número de massa, número de elétron, massa atômica, os conceitos, visão a distribuição eletrônica. Então, começamos a fazer a análise de como que os átomos irão se ligar. Átomos, unidades menores. Então, um átomo se liga com outro, covalente, iônica, dativa, ponto, fechou. Agora estamos analisando o quê? Como que uma molécula se interage com a outra. Grupos, molécula, conjunto de átomos. Não estamos olhando entre átomos. Estamos olhando entre conjunto de um átomo com outro conjunto de átomos. Ou melhor, entre moléculas. Ok? Entre moléculas. E aí, vamos para essa aqui. Tem só apagar isso aqui. Nananã, nananã. Será que tem uma que apaga tudo de uma vez? Acho que não.
Vamos lá. Então, um momentinho só. O que foi, filhote? Vou fazer o seguinte, foi mais fácil. Pô, isso aqui. Tchau, abraço. Depois apago. Bom, então, inicialmente, são 5 tipos de forças, tá? Entre moléculas. 3 são as principais, outras 2 entram bastante na questão da bioquímica, ok? A primeira força entre as moléculas, mas o que essas forças vão nos trazer, tá? Essas forças vão indicam, basicamente, o estado físico da matéria, físico da substância na temperatura ambiente. Como se estado físico? Ele se encontra no estado sólido, líquido ou gasoso. Por exemplo, por que a água, predominantemente nessa temperatura que estamos agora, ele é líquido? Por quê? Mas why? Why é porque em inglês, tá? W-H-Y. Não é why de mineiro. Why, né? Why. É why, tá? Por que é... mas professor, mas não tem gasoso? Tem. Aqui no ar tem umidade, água gasosa. Mas predominantemente é líquido. Mas por quê? Devido às forças intermoleculares. Por que o O2 nessa temperatura é gasoso e não líquido? Né? Esse pensamento. Devido às forças intermoleculares. Então, essas forças intermoleculares vão indicar, basicamente, nos dar a sugestão de qual que deve ser o estado físico dele numa temperatura ambiente. Que mais? Vai indicar também o ponto de ebulição, possíveis pontos de ebulições das substâncias químicas. Indica também as possíveis pontos de ebulições. O que é ebulições? Não precisa só ebulições, fusões também. Fusões. O que é fusão? Vou passar a fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para líquido. Então, sólido para líquido e ebulições. O que é ebulição? Líquido para gasoso. Mas, professor, como assim? Ele vai indicar as possíveis pontos de fusões e ebulições? Não a temperatura exata. Por exemplo, a água ferve a 100. Então, professor, quer dizer que a água é por ser H2O, geometria angular, aí o valor ele vai nos dar o valor de 100, a gente vai chegar num cálculo de 100? Não. Mas a gente vai ter uma ideia entre um grupo de várias moléculas. Eu tenho H2O, HCl, HF, H2N, NH3. Entre um grupo de várias moléculas, sem nenhum dados de ebulição-fusão. Você consegue montar uma sequência de ordem crescente ou decrescente de ponto de ebulição. Como assim? Do menor ponto de ebulição para o maior ponto de ebulição. Que valor exato? Não sei. Aí entra a matéria de físico-química, que o pessoal está calculando agora. O pessoal do terceiro período. Farmácia e terceiro período de biomedicina. Então, vocês terão isso aí, os cálculos, tá? Mas agora é só uma análise olhando para a molécula. Eu tenho um grupo de 5 moléculas diferentes. Qual das 5 tem maior ponto de ebulição? Mais provável, maior ponto de ebulição. Qual das 5 tem menor ponto de ebulição? Isso você vai ter essa condição de analisar, olhando apenas a molécula, sem mais nada de informação. Então, ela indica isso aqui, os possíveis pontos de fusão e ebulições. Ok? Então, vamos lá. São 5 forças, né? Mais 3 principais. Da primeira, uma das mais poderosas, tá? Essa primeira, pessoal, ela é muito conhecida dentro da bioquímica, dentro da genética também. E a gente aprende isso também no ensino médio, tá? Então, ou seja, quem faz bastante tempo possíveis, o que eu errei aqui? Quem saiu recentemente, então facilita bastante. Mas quem não faz um tempinho que não estuda, não se preocupe, que estamos começando do zero, tá? A primeira força entre as moléculas, a mais interessante de todas, é chamado de ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Conhecido como ponte de hidrogênio. Pessoal,
Só que esse nome ponto de hidrogênio é extinção, não é para usar, mas tem muitas outras matérias ainda usam o nome ponte de hidrogênio. Então, quando se lá estuda na genética as bases nitrogenadas, guanina, citosina, timina com uracila, né? Adenina com não sei mais o quê. As interações entre elas são ponte de hidrogênio, que na química chamamos de ligação de hidrogênio, ok? Essa interação é uma das mais fortes que existe. Vou até colocar uma das mais fortes. Ou seja, as moléculas ficam bem atraídas com as outras, tá? Uma das mais fortes. Mas, professor, como que eu vou saber que é do tipo chamada ligação de hidrogênio? Tá? Eu tenho que ver que tem o hidrogênio? Sim, mas só que vamos pegar alguma coisa mais importante. Para ser ligação de hidrogênio, primeiro, a molécula tem que ser polar. Essa ideia de polar e apolar, pessoal, é aplicada muito em bioquímica, tá? E até química orgânica, semestre que vem, para a maioria de vocês. Então, não existe molécula apolar, não na química geral, que seja ligação de hidrogênio. Se ela é polar, então há possibilidade de seja ligação de hidrogênio. Mas se for apolar, não tem polo, então não vai ter ligação de hidrogênio. A molécula tem que ser polar e que tenha na sua estrutura H ligado a Flu O ou N. Ponto. Muito easy. Resumir a matéria aqui. Então, qual que é a condição para ter essa chamada ligação de hidrogênio? Ou ponte de hidrogênio, que é o nome mais antigo. Tá? Que é uma das mais fortes, das 5 ligações, é a mais forte entre elas. Ok? Claro que essas ligações não vencem, não é mais forte que ligação entre átomos. Entre átomos é muito mais forte. Se for colocar em ordem. Então, teríamos entre átomos, stop, depois forças intermoleculares. Tá? Então, entre átomos é prioridade. Tanto que todas as ligações iônicas são sólidos na temperatura ambiente. Ok? Mas como assim? Ó, polar e que tenha na sua estrutura molecular, vamos lá, molecular, o H ligado a Flu ou O ou N. Vamos lá fazer o desenho, então. Vamos pegar, pessoal, o nosso ator principal, que é a água. Qual que é o estado físico da água? É líquido, né? Para que essa água comece a ferver, se for aquecer, água pura, ou água destilada, ou água deionizada. Ó, aula prática, hein? Água deionizada, hein? Então, para quem não foi, eu falei sobre água deionizada. Então, dá uma fuçada aí. Então, temos aqui o seguinte, tá? Então, inicialmente, já vou montar na geometria da água. Ele é angular, H, O, H. E aí, num copo de água, eu não tenho apenas um HOH, H2O. Eu tenho milhares, bilhões, trilhões, quadrilhões de moléculas nesse copo. Então, um copo desse vai estar cheio de moléculas de água. Então, do ladinho dessa água, vai ter uma outra água. H, O, H. E aí, outra, vou colocar linear. H, O, H. O que acontece, pessoal? O que acontece? Aí a Vitória fez um levantamento fácil de entender. Na aula retrasada, semana retrasada, antes da semana da prova, quando estava passando sobre polaridade, eu disse para vocês que no ensino médio a gente costuma decorar, né, a sequência. A gente não usa aquela tabela de eletronegatividade de Pauling. Essa tabela de eletronegatividade de Pauling é a graduação. Ok? A gente memoriza como? Usando aquela frasezinha que eu disse para vocês. Que frasezinha? Foi ontem no Clube Brasil e só comi pão holandês. Isso aqui é limitado a esses elementos. Se a gente olhar a tabela, tem muito mais que esses elementos químicos com eletronegatividade.
sem dúvida, sem sombra de dúvida, tá? Mas essa frasezinha vai ajudar bastante. Por que vai ajudar bastante? Porque, na verdade, essa sequência aqui, eu tenho os 3 mais eletronegativos, são os 3 mais poderosos. Daqui, o hidrogênio da frase é o mais fraco. Então, isso quer dizer o quê? Quando tem o formato H2O, o O está ligado, é o segundo cara mais poderoso contra o cara mais fraco da sequência, que é o hidrogênio, ele vai puxar com muita força o elétron do H. Vai puxar com muita força. Então, é tipo chamar um brutamonte musculoso num cabo de guerra comigo. Eu só tenho gordura e o cara é puro músculo. 2 metros de altura. O cara é um cabo de guerra, eu vou perder para ele, certeza. Vou apanhar feio. Entendeu? A mesma coisa. É um cabo de guerra totalmente injusta. Mas acontece. Então, mas quando que acontece esse cabo de guerra totalmente injusta? Quando eu tenho F, O ou N ligado ao H. Porque o H é o raquítico. O H apanha. Basicamente, o H apanha. Isso quer dizer o quê? Que onde está o hidrogênio, pessoal? Ó, lembrando que a água... Vamos ampliar o desenho da água aqui, ó. Ampliar. Ok? Nossa, ampliei pra caramba. O H, nessa ligação aqui, ó. Nessa ligação, o H puxa numa força de 2,1 e o O puxa numa força de 3,0, 3,5, 3,5. Ó, 3,5. Considerável. 3,5. Quem é que ganha? Com certeza o O. E sobra muito. E sobra 1,4 de força. Para cima. 1,4. Então quer dizer que o O puxa com muita força. Isso quer dizer o quê? Que esse H ele é muito positivo. Ele tem uma intensidade positiva muito forte, muito grande. Porque ele está perdendo esse elétrico com muita força para o O. E o O, por puxar esse elétrico com muita força para ele, o O é muito negativo. E lá do oposto vai ser a mesma coisa. Muito positivo. Mas como assim? Não entendi. Muito positivo, muito negativo. Pessoal, eu já mencionei, acho que uma vez, vou voltar a mencionar, nas nossas casas, acredito vocês também, já viram aquelas ímãs de geladeira? Ímãs de geladeira? Né? De gás. Que é muito comum, de gás. Pessoal, aquelas ímãs de geladeira lá não... Tem imã. Claro que tem imã. Tanto que gruda na geladeira. Mas é uma imã muito vagabunda. Muito fraca. Então, qualquer ventinho, qualquer batidinha, o que acontece com aquela imã de geladeira? Cai. Mas existem algumas imãzinhas, chamado de superimã, geralmente feito de elemento neodímio. O que acontece? Quem tem aqueles quadros de metais na parede e coloca um monte de fotozinho, que o foto é pesado, papel de foto é pesado, para poder grudar lá e não cair, tem que ser hiperimã, uma imã mega intensa, que gruda, que não sai. Pode vir um vento, um jato de vento da janela e não derruba. Então, ou seja, em termos de ímãs, tem intensidade diferente. Menos intensa e muito mais intensa. E tem os intermediários. É exatamente isso. Quando eu tenho H, que é o mais raquítico da fileira, ligado a um dos 3 mais poderosos, FON, vai criar um campo magnético de alta intensidade. Como assim? Aonde está o H, ela é muito positiva, e aonde está o O, ela é muito negativa. Então, voltando a esse meu desenho linear, né, um H2O ao lado do outro, o que eu terei aqui? Voltando nesse desenho aqui. Então, onde tem o H, eu vou mudar de cor aqui, azul, ele é muito positivo. Muito positivo. Então, onde é o H? Tem carga positiva, ele é polar. E onde tem o O, ele é muito negativo. Muito negativo. Ok? Então, beleza. O que acontece, pessoal? Estamos falando de uma molécula para outra molécula. De uma para outra. Cada molécula de água, ele é angular. Então, ó, tem formato angular. Ok? Vou fazer isso aqui, ó. Vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui tem outra molécula angular e é polar. Ok? Outra molécula angular. Basicamente esse desenho aqui. Repare, agora repare bem, pessoal. Repare que a posição desse O aqui na ponta tá negativo.
e está próximo desse H que é positivo. Aí, como aqui é negativo e aqui é positivo, de uma molécula a outra, os opostos se atraem. Surge um campo magnético de atração do negativo para positivo. Olha embaixo, também, positivo H, ele vai ser atraída pela outra molécula do seu lado negativo. É esta ligação aqui que chamamos de ponte de hidrogênio, ou melhor, ligação de hidrogênio. Na verdade, a ligação de hidrogênio é um campo magnético. É a força de atração dos opostos, de uma molécula a outra. Não é a ligação de hidrogênio, não é a ligação do H com O. Isso é entre átomos. Estamos estudando forças entre moléculas. Entre moléculas é campo magnético, positivo e negativo. E aí, o que acontece? A segunda do meio com a terceira, do lado direito. Mesma situação. Negativo de um lado atrai o positivo do outro. E se liga. Ok? E aqui em cima a mesma coisa. Pessoal, isso aqui forma uma camada aqui na superfície da água, pessoal. Então, olhando para mim aqui. Então, nessa superfície da água, se eu balançar isso aqui, ó, todo mundo já fez isso com certeza. Na verdade, o que acontece? Imagina essas três moléculas. Aqui, ó, H2O, H2O. Então, entre esse meu meio, esse espaço vazio, existe campo magnético de atração. Aqui atrai, aqui. Mas só que não é uma coisa rígida. Não é uma ponte. Por isso que os químicos mudaram o nome. Porque quando a gente fala de ponte, é uma coisa rígida. E os químicos, não, esperamos. Mas esse campo magnético não é uma coisa sólida e rígida. Ele é flexível. É como dois pedaços de ímã, você consegue movimentar entre elas. Então, tem uma atração entre elas, mas se mantém flexível. Por isso, o ponte de hidrogênio foi eliminado na história da química. Mas só que o pessoal da outras áreas não dá muita bola. Entendeu? Então, ponte de hidrogênio é ligação de hidrogênio. Como essa ligação intensa mantém, assim, toda unida no estado líquido. Para que a água possa evaporar ou quebrar isso aqui e virar gasoso, para quebrar essa ligação, esse verdinho, que é o campo magnético de atração, esse verdinho aqui, ó, deixa eu voltar para a apresentação aqui. Aí. Para que eu possa quebrar esse verdinho, esse campo magnético, nós precisamos fornecer, para quebrar isso aí, uma energia. Então, a quebra... Ai, cara, eu não queria essa cor. Não gostei dessa cor. Vou mudar aqui. Para quebrar isso aqui, precisamos fornecer uma energia equivalente a 100 graus Celsius para romper essa ligação, que é o ponto de ebulição da água. Se você não alcançar 100 graus Celsius, o que acontece? A água pode mexer, mas não muda de estado físico. Não ferveu ainda. A água não ferve. Para que a água possa ferver, o que é ferver? Líquido gasoso. Você quebrou o quê? Quebrou essa ligação verde aí, que é o campo magnético. Então eu preciso de muita energia. Tá? Por isso que é uma das ligações mais poderosas que tem. Entre moléculas. Não é entre átomos, é entre moléculas. Tá? Então, no caso, para quebrar, liberar, pessoal, pelo amor do papai do céu. Pelo amor do papai do céu. Tá? Bom, você tá viajando, mas não. Uma coisa importante. Quando a água muda o estado líquido gasoso, continua sendo água. E você não quebra a molécula. As ligações entre átomos se mantém. Mas se você mudou do líquido para o gasoso, alguma coisa quebrou. Quebrou o quê? Aí o verdinho. Quebrou o campo magnético, que é a ligação de hidrogênio. Tá? Então, toda vez que você está mexendo com a mudança de estado físico, você estaria lidando com um campo magnético que ocorre entre as moléculas. Tudo bem? Então, aí está. Ligação de hidrogênio. Ok? Eu vou fechar três principais para a nossa aula de hoje.
Tá? Próxima, segunda. Espero que você esteja entendendo isso aí. Pessoal, são poucas, na química geral, são poucas moléculas que têm ligação de hidrogênio, na química geral. Mas na bioquímica tem muito mais. Na bioquímica tem que analisar o grupo. Como assim um grupo? No caso, por exemplo, o etanol. Né? Isso, para quem já teve química orgânica, vai lembrar. Para quem, a maioria de vocês que não teve ainda, vai ser semestre que vem, assim eu espero. Aí vocês vão ver isso aí. No caso do etanol, COH, etanol. Isso aqui, ó, eu tenho H ligado a O. Isso quer dizer o quê? Que o H ele é muito positivo e o O é muito negativo. Então aqui, assim, essa parte aqui, teríamos uma interação chamada ligação de hidrogênio. De um HO com outra molécula que tem HO também. Uma interação de campo magnético. Mas apenas nessa região que tem o H ligado ao O. Então, na química orgânica, ele é mais abrangente. Tem mais possibilidade de ter essa ligação de hidrogênio. Na química geral, poucas possibilidades. A água é uma delas. Então, basicamente, só tem 4 só. 4 moléculas que podem fazer ligação de hidrogênio. Tá? Na química geral e inorgânica. E aí, voltando aqui, a segunda, que é mais fraca do que ligação de hidrogênio, tá? Ele é chamado de dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Ou dipolo permanente. Ok? Mesma coisa. Então, dipolo-dipolo ou dipolo permanente. Professor, mas quando que vai ter dipolo permanente? Simples, muito fácil. Para ser chamado, esse campo magnético de atração de uma molécula a outra, do tipo dipolo ou dipolo permanente, ok? Tem que ser também polar. Tá? Pessoal, pelo amor do papai do céu, polar não é urso polar. Pelo amor de Deus, né? Nada a ver urso polar. Tá certo? Então, também tem que ser polar e que não tenha na sua estrutura molecular o H ligado a FON. Pronto. Olha só, pessoal. Simplificando aqui. Esse seria tipo um método pré-vestibular. Simplificado e fácil de entender. Espero eu que seja assim. Olha só o que eu coloquei. Para ser chamado de dipolo ou dipolo permanente, ele é polar e que não tenha na sua estrutura molecular o H ligado a FON. Como assim, meu pai? Oh, meu Deus. Como assim? Fácil. Vamos lá, então, analisar uma estrutura que seja polar, mas não tenha H ligado a Cl, ao F, O ou N. Esse exemplo eu vou pegar aqui exatamente o HF. HCl, nosso estômago. Nosso estômago, pessoal, o suco gástrico é o HCl. Ok? HCl. Ai. Desculpe. HCl. Ok? Então, imagine que eu tenho um copo de suco gástrico. Ai, que nojento. Tá? Ele é um ácido corrosivo, um dos top 3 mais corrosivo. Tá? Tanto que quem tem muita queimação, azia, gastrite, pode levar câncer de estômago. Isso não é nada legal. Ok? Porque ele corrói mesmo. E corrói as células têm que se defender, e essa defesa pode levar a mutação das células. Aí leva a câncer. Bom, temos aqui o HCl, tá? Ele é linear. Qual dos dois é mais forte? O H ou Cl? Não sei, I don't know. Mas sabemos que o H puxa numa força para ele de 2,1, né? E o Cl? Não sei. Cl vai ser, vamos lá. Cl, aqui ó, 3. Tá vendo? 3. Uma força de 3. Quem é que ganha? É claro que vai ser Cl, de 0,9. Só que, detalhe, em comparação anterior, quando tem um H, que é o mais raquítico da sequência simplificada,
com F, com O, com N, é muita força que puxa. É tipo um brutamonte comigo. Vou perder feio. Mas aqui é um cabo de guerra um pouco mais justo. O cara, meu inimigo, meu oposto, ele é só um pouquinho mais forte que eu. Porque eu sou mais gordinho. Ele tem mais músculo. Eu tenho mais banha. Então é diferente, entendeu? Ele vai ter mais musculatura. Ele vai ganhar. Mas não vai ganhar com tanta diferença assim. É o que temos aqui. Então, Cl, outros elementos que não seja o F, o O, o N. Isso quer dizer o quê? Que o lado que tem o cloro vai ser negativo, sim, mas só que não vai ser tão negativo. Vai ser um negativo mais menorzinho, ó, pequenininho. E o H pequenininho também. E para cada HCl, mesma coisa. Repare aqui, ó. Olha o tamanho do positivo e negativo que eu estou colocando. Só para tentar mostrar que a intensidade desse campo magnético é mais fraca. É mais fraca. É tipo aquela imã de geladeira. Imã de geladeira. Tem imã? Tem campo magnético? Tem. Mas qualquer ventinho derruba. É a mesma coisa. Eu tenho aqui as moléculas lineares. Deixa eu apagar isso aqui. O que vai acontecer? Então aqui é linear, né? Linear. Aqui outra linear. E aqui outra linear. Mas só que a intensidade dos seus opostos é bem mais fraca. Muito mais fraca comparado com a água. Tanto que da água, olha o tamanho do sinal que eu coloquei. Um positivão, um negativão. Né? Porque tem um H ligado a um dos três mais poderosos. Opa, mas vai ter atração? Vai ter atração. O lado negativo da primeira molécula, ele vai atrair o lado positivo da outra molécula. Mas só que é um campo magnético, olha o tamanho que eu estou desenhando, menos intenso. Então, essa ligação aqui, bem fininha, para demonstrar que é um campo magnético menos intenso, é o que chamamos de dipolo-dipolo. Dip-dip. Ai, ai. Coloquei o B mais. É dip-dip. Caramba, me deu vontade de comer sashimi agora. Que fome. Nada a ver, né, pessoal? Do nada, assim. Lembrei um temaki. Sério, pessoal. Mas vamos lá. Será que tá tempo perdido? Acho que não vai dar tempo. Dip-dip. Ok? Então, pessoal, pessoal, pode mandar aqui em casa, eu passo o endereço e eu vou ficar muito feliz em receber um combo, tá? Com um monte de sashimi, peixe branco. Vou ficar assim, sorrindo assim, ó. Ainda vou tirar foto para publicar no Facebook, tá? Ah, tudo é pontinho, Amanda. Cadê o coração? Cadê o coração? Que não é, né? Toma lá, toma cá. Não, é coração. Professor, você é bem fofinho, então vou te dar mais sashimi para ficar mais fofinho. Entendeu? Mais ou menos isso, tá? Ah, mas aí você tem, ó, 50 alunos aí, 50 alunos. Poxa vida, tranquilo, meio R$2 cada um. Mas vamos lá, voltando aqui. Então, repare que essa interação, mas tô babando, sim. Essa interação é mais fraca, então é mais fácil de romper. Ok? Então, se a gente colocar lado a lado HCl e H2O, qual dos dois tem maior ponto de ebulição? H2O. Por que H2O? Porque a força, a intensidade de atração entre eles, H2O, é muito maior do que do HCl. Entendeu isso? Então, essa matéria não vai nos dar o valor exato, o valor do ponto de ebulição. Repara, olha o tamanho do verdinho que eu coloquei aqui, ó. Olha que verdinho aqui. Esse aqui, embaixo, eu coloquei muito menor. Para demonstrar que é uma interação mais fraca, uma intensidade menor. Então é mais fácil de quebrar. Ok? E tão fácil de quebrar, pessoal, lá no laboratório, se você manter um vidro desse puro, HCl, aberto, você começa a ver um vaporzinho saindo, sozinho, parece que está fervendo sozinho. É sério, é perigoso, porque é um ácido. Tá? Ele começa a evaporar. E aí você toca no vidro, tá no recipiente. Ele tá com a tampa aberta e tá evaporando. Você toca no vidro e tá tudo molhado. E aquele molhado é puro HCl. E aí você com a luva, assim, você passa a mão, assim, ó. Aí você tá fazendo um peeling. Um peeling nada legal, tá? Um peeling nada legal. Então, pessoal, tem moléculas complicadas. Por isso que tem muitas coisas que a gente manipula dentro daquela câmara de fluxo. Para que não espalhe no ar, a gente respire, aí queima, né? Então tem um monte de coisinha aí, tá certo? Então, o HCl é do tipo de pó-dipolo. Então, como que eu vou saber que é de pó-dipolo? Todas as moléculas que serão... deixa eu ver.
Você pode explicar novamente essa parte 2? Não. Todas as moléculas que seja polar, é simples, resumidamente. Todas as moléculas que sejam polar, tem que ser polar. Ah, professor, pode ter apolar? De polo? Não. O que é de polo? É a força, é um campo magnético de atração. Ok? E o que é ligação de hidrogênio? É um campo magnético de atração de uma molécula com a outra. Só que ligação de hidrogênio é um campo mais intenso. Tá? Pessoal, vamos pegar assim o seguinte. É tipo você conhecer alguém, o crush. Você conhecer alguém, não gostei tanto, mas você ficou com ele. Entendeu? Se ele de polo. Não, é fraco. Qualquer coisa você já separa. Eu não quero separar. Ele nem liga mais, não retorna mais. De polo. Aí conhece aquele crush. Meu Deus, é o homem da minha vida! Aí você não para de pensar no crush. 20 hours for day. 24 horas por dia. O que quer dizer? Uma interação mais intensa, porque sente muita química. Mais intensa. Seria a nossa ligação de hidrogênio. Tá? Olha que comparação tosca que eu coloquei, né? Então, tem que ser polar, mas não tenha na sua estrutura H ligada a F, O ou N. E aí terei, então, dipolo. Tudo bem? Stephanie? Deu para pegar essa segunda parte? Beleza. Tá? Então, vamos mais além. Eu quero fechar as 3 e deixar as 2 mais especiais para a próxima aula. Ok? Próxima. A outra, pessoal, essa última de hoje, 10 e 7 agora, é a mais podre de todas. Na verdade, não é a mais podre. A maioria das moléculas que a gente encontra aqui nos gases, moléculas gasosas, tem essa força que vou colocar aqui agora, que é o terceiro tipo. A maioria delas, todas as moléculas gasosas, a interação de uma molécula com a outra aqui é o terceiro tipo. E esse terceiro tipo é o que chamamos de tem vários nomes, pessoal. Aqui é um absurdo de nome. Força de London. Força de London. Ou ou dipolo instantâneo. Ou dipolo induzido. Ou é uma porrada de nome. Dipolo temporário. E um nome já extinto, força de Van der Waals, que o pessoal da bioquímica usa ainda. Van der Waals. Nome extinto. Essa é a última força da aula de hoje. Força de London, ou de polo instantâneo, ou de polo induzido, ou de polo temporário, ou força de Van der Waals, que é um nome extinto na área da química, mas só que o pessoal da genética, da biologia, bioquímica ainda usa esses nomes. É igual ponto de hidrogênio, pessoal. Tipo, em velhas cabeças, difícil fazer as mudanças, né? Geralmente é isso que acontece quando você conversa com pessoas mais velhas, vamos dizer assim. Mas no meu caso, né? Eu sou muito hiper moderno, no meu caso, tá? Então, indo para cá, teremos o seguinte. Professor, mas quanto que teremos força de London, ou de polo instantâneo, ou de polo... Pessoal, tipo, japonês, chinês, coreano, vietnamita, é tudo a mesma coisa, não é mesmo? Joga lá, eu, mais uns 4, 5, tudo orientais. Você consegue saber quem é quem? Ninguém... Olha o professor lá, olha o professor lá, olha o professor lá. Você pensa que todo mundo é igual. Para vocês, entendeu? E se perguntar quem que é japonês, quem que é chinês, quem que é coreano, quem que... Não sabe. Não sabe, entendeu? Tudo mesma coisa, tá? Então, tá aí os nomes, de polo instantâneo, de polo induzido, força de London, tudo mesma coisa. Quando que eu terei isso aqui? Simples. Você terá essa força que é muito fraca. Pessoal, essa força, até vou colocar, força naturalmente não existe. Ou seja, não existe o quê? Atração.
Atração entre moléculas. Uma força que naturalmente não existe. Naturalmente não tem. O homem consegue produzir artificialmente, mas naturalmente não existe. Tanto que, por exemplo, tudo bem, Janaína? Colocarei. Vou colocar, pode deixar. Cuide-se, tá? Melhoras aí. Então, pessoal, como se fosse naturalmente não existe. Olha o gás O2, O2. Olha um O2 aqui, ó. Outro O2 aqui. Olha a distância de um O2 aqui com outro O2. Tá vendo uma distância? É muito longe. Elas não estão unidas igual isso aqui, ó. Aqui, H2O, um do lado do outro, H2O. Enquanto que o O2, CO2 aqui, ó, CO2. Olha outro CO2 aqui, ó. Longe. Olha a distância entre eles. Porque não tem, na verdade, não tem atração nenhuma na vida natural. Mas artificialmente dá para criar uma atração, tá? Quando que vou ter essa força, né, essa força de London? Ela só vai ser aplicada para todas as moléculas apolares. Apolares. Todas. Como assim todas as moléculas apolares, para a gente fechar nosso pensamento e descansar, porque amanhã é feriado! Ah, pessoal, isso me alegra tanto. Pensei que a gente não ia ter feriado. Pensei, vai vir lá de cima, ele vai dizer, não vamos ter feriado. O DC tem aula, né? Vamos lá. Então, eu fiquei com o dedinho só esperando o que vai vir lá de cima, né? Ainda bem, amém, amém, amém. Né? Que bom, graças a Deus. Tá, olha, vamos lá então, voltando aqui, vamos finalizar. Por que todas as moléculas apolares? Vou pegar o O2, o oxigênio, O com O. Linear, com outro O com O, linear, com outro O com O, linear. Ok? Vamos fazer análise, pessoal. Aqui nessa estrutura aqui, linear, e aqui outra linear, e aqui outra linear. Entre O com O, vamos olhar essa primeira, da esquerda. Qual dos dois é mais forte? Quem que puxa mais? Ninguém puxa mais. Enquanto que o O da esquerda puxa com uma força de 3,5, se não me engano, o outro O puxa para o lado oposto, 3,5. Os dois puxam com a mesma força. A força resultante é zero. Não sai do lugar. Ou seja, esse lado esquerdo não vai ser positivo e nem esse lado vai ser positivo nem negativo. Não tem cargas elétricas. Não tem campo magnético. Por isso aqui, pessoal, basicamente, se aqui não tem campo magnético e aqui não tem campo magnético, como que vai atrair uma molécula com a outra? Não atrai. Aqui não tem. Essa força de não ter, é o que chamamos de London. É uma força que naturalmente não existe. Não existe. Professores, apolares serem iguais? Sim. Apolares quer dizer que força resultante é zero. Tá? Zero. Todas as moléculas gasosas são apolares. Todas. O pum que você libera depois de uma digestão são moléculas apolares. O O2, CO2, apolares, gasosas. Todas. Todas as moléculas que fazem parte de fumaça são apolares. Então não tem atração entre eles. Por isso que todas elas são gasosas. Gasosas, naturalmente. Ok? É claro que o homem pode interferir nisso aqui. O que o homem faz? O homem interfere nisso aqui e cria artificialmente, através da pressão e temperatura, uma pequena força de atração. Exemplo, oxigênio líquido. Moléculas gasosas, para a gente fechar o pensamento e aplicar nosso dia a dia, no dia a dia de vocês, futuramente, Deus quiser, farmacêuticos e biomédicos e fisioterapeutas, tá? Sabemos que falta o oxigênio em vários hospitais e no mundo inteiro. O Brasil não é exceção, né? Sem falar politicagem nada mais, tá? O oxigênio que se encontra no cilindro, ele não está no estado líquido. Não, opa, ele não está no estado gasoso. Ele está no estado líquido. É igual botijão de gás. Quando você pega o botijão de gás e balança ela, cheia, você sente que tem líquido dentro. É líquido dentro.
Se pegasse um botijão de gás oxigênio, é líquido dentro. Mas aí quando você libera, ele não sai líquido, sai gasoso. É o natural. Mas por que está no estado líquido? Porque lá dentro do cilindro, no caso do oxigênio, né, claro, refrigerado, mantém a baixíssima temperatura e alta pressão. Faz com que as moléculas fiquem juntas. Induzem elas a ficarem juntas. E esse ficar juntas, essa forçada de barra, cria um pequeno campo magnético que basicamente não existe. Por isso que furou, saiu, não é líquido, sai gasoso. Então o homem consegue criar, através das condições físicas, como abaixamento da temperatura e elevação da pressão, forçar com que as moléculas de O2, que não têm atração entre elas, se agrupem. Se agrupem. Mas por que os homens, o ser humano faz isso? Porque o ser humano, pessoal, temos 8 estados físicos da matéria, 3 principais: sólido, líquido e gasoso. O gasoso é uma das moléculas mais difíceis de controlar. Você não consegue controlar moléculas gasosas. Não consegue. Você perde o controle. Exemplo, solta um pum. Você está no meio das suas familiares. Você é uma mulher educada e de repente você imagina, deu aquela indigestão e soltou um... Que violento. Você consegue prender nas suas calças? Quem já soltou um pum embaixo do edredom para tentar não espalhar? Aí só você respira. Né? No edredom. Entendeu? Se você abrir um pouquinho o edredom, mas tem que ser edredom grosso, tá? O que acontece com o cheiro? Espalha. Vai para todo lugar. Por quê? Moléculas gasosas. Você não tem controle? Líquido, a gente tem controle. O líquido. Eu quero que essa água fique aqui. Vai ficar. Eu quero que fique aqui. Vai ficar. Claro que tampando, não vai fugir. Não deixando evaporar. O sólido tem controle. A gente tem controle sobre o sólido. Quero que fique na minha cabeça. Vai ficar na minha cabeça. Entendeu? Quero ficar no ombro. Vai ficar. Mas o gasoso não. Por isso que a gente converte o oxigênio gasoso em líquido. Em maquinárias que conseguem exercer uma altíssima pressão, junta as moléculas, junta elas, junta aquele abraço, e baixíssima temperatura. Aí cria um pequeno campo magnético e atrai entre elas. Mas é um campo magnético basicamente inexistente. É uma forçada de barra. E aí eu consigo ter oxigênio líquido para poder armazenar e para poder ter controle de translocação, de locomoção, de uso e tudo mais. Porque gasoso não teria controle nenhum. Tá? Eu consigo também armazenar em recipientes menores. Ok? Então, pessoal, por isso que fosse de London, naturalmente não existe nenhuma atração. Tá? Mas o homem, o ser humano, consegue criar essa atração usando essas táticas da física. Ok? Para finalizar, então, quando que eu vou ter força de London? Todas as moléculas apolares aí. Ok? Pessoal, ficou? Vou finalizar essa parte. Então, ficou alguma dúvida? Tudo bem? Sim, sim, sim. Não, não, não. Então, vou parar a gravação. Ah, beleza, então.